Vamos lá, hoje a gente vai falar da melhor saga da literatura mundial, a melhor coisa que a gente tem da literatura brasileira. A gente vai falar de uma obra incontestável, de um grande épico, de algo que eu não consigo explicar de tão bom que é. Vamos falar da saga de O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Sim, eu terminei e eu estou arrebatada. Oi, gente, tudo bem com vocês? Esse vídeo não é uma ideia de fazer uma mega resenha de cada parte da história, como geralmente eu gosto de fazer aqui. Porque é uma saga gigante e cada livro eu levaria horas falando sobre ele, sobre as relações, símbolos, analogia, os fatos históricos, sobre tudo que aconteceu. A gente poderia levar horas aqui. Então, meu intuito desse vídeo não é esse. Meu intuito é exaltar essa saga, separar para vocês o que vocês vão encontrar em cada livro e separar algumas fontes possíveis de interpretação, de interpretações, alguns símbolos possíveis de já serem identificados para tentar engrandecer e enriquecer a leitura de vocês. Além disso, eu vou tentar deixar aqui também algumas referências de textos de apoio para a leitura. Lembrando que esse livro eu li em 2 etapas, eu li em mais de um ano. Ano passado eu comecei o primeiro volume dele, são 7 volumes ao total, já vou explicar a estrutura e edições que a gente tem. São 7 volumes ao total. Eu li o primeiro com a Fernanda, do Fala Fernanda. E aí depois, desse ano, com a Monique, eu segui a leitura dos demais, né? Que são mais 6 livros. Então, muito do que eu vou falar aqui vem dessas discussões com a Monique. Eu vou deixar o arroba dela aqui embaixo. Vem dessas discussões com ela e o material que ela nos disponibilizou. Também vou deixar alguns livros de referência aqui embaixo para quem quiser fazer leitura complementar, que eu não li esses livros. Eu li algumas partes que a Monique disponibilizou pra gente e algumas partes que ela trouxe nas aulas que ela fez conosco. Então, essa saga é uma saga que um dia eu vou fazer uma releitura, eu vou querer fazer isso. E aí eu acho que eu vou partir para essas fontes, sabe? Pra gente poder tirar mais. Mas é um livro que por si só já basta. É um livro não, né? É uma saga que por si só já basta. E isso aqui é uma grande obra, não do ponto de vista só de volume, né? Mas de estrutura narrativa mesmo, do que ele faz aqui, e mostra uma técnica muito refinada do Érico Veríssimo, por zilhões de motivos. Um dos primeiros motivos que a gente poderia apontar é que quando a gente fala sobre romance do ponto de vista de gênero textual, narrativo, né? De gênero narrativo, isso aqui exemplifica muito bem o que é um grande romance, né? Porque a gente pode separar o gênero narrativo entre conto, novela e romance, por exemplo, né? E o conto, geralmente, ele tem um ambiente fechado, geralmente um ambiente só. Ele costuma ser curto, ele envolve poucos personagens, ele envolve um tempo também cronologicamente menor. Então, a gente não tem uma riqueza de caracterização de personagens, então é uma coisa para ser mais curta. Uma novela, a gente já pode ter alguns personagens e algumas histórias paralelas, e não existe uma definição muito clara entre eles. A gente já pode ver de número, né? A gente já pode ver um pouco de distinção, mas envolve geralmente um núcleo único, né? A gente tem um núcleo, a gente pode ter alguns personagens, algumas histórias, mas é um núcleo único ali. E quando a gente fala de romance, a gente vai pegar vários personagens, complexidade de personagens, complexidade de histórias,
vários núcleos acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, quando a gente pega a Ana Karenina, do Tolstói, a gente já tem ali duas famílias, né? Dois núcleos separados acontecendo. Então, esses são exemplos de romance. E esse aqui, acho que é um dos melhores exemplos de romance que a gente tem na literatura brasileira, assim, porque a gente pega essa saga familiar, tem alguns personagens mais principais, mas são muitos personagens muito bem desenvolvidos, muito bem caracterizados, e a gente precisa falar sobre o realismo que esses personagens aqui apresentam, sejam os homens como mulheres. E a sensibilidade, delicadeza do Érico ao retratar essas mulheres. Eu vou daqui a pouco parar uma parte para falar sobre as mulheres desse livro, porque é um negócio que tem, esse livro tem, essa saga inteira tem altos e baixos, tá? No segundo, eu senti uma falta. Eu fiquei assim, cadê? Eu até comentei na reunião, gente, cadê as mulheres? Cadê as mulheres que elas sumiram? Né? Mas tem um porquê para isso, mas isso é resgatado depois, resgatado de uma forma brilhante, então já vou conversar. E a estrutura narrativa que ele cria, assim, todo esse livro, ele tem uma cronologia muito exata, toda a saga. Mas dentro de cada um deles, a gente vai ter flashbacks, tá? Flashbacks acontecendo. Mas todos os flashbacks também tem uma cronologia. Você não volta para o passado e volta mais de novo para o passado depois na frente. Não, você volta para o passado e aí segue, vem para o presente. E aí você volta para o passado da onde parou ali e segue e volta para o presente. Aí você volta para o passado da onde parou, não volta mais atrás. Então, tudo isso tem uma lógica e ele faz isso de uma forma que fica muito claro e nada confuso. Isso para mim é assim, ó, ponto brilhante dele. Eu já comentei também sobre o realismo dos personagens, né? Tem personagens aqui que você vai amar ou odiar. Porque são personagens extremamente reais, nada simples assim, e que tem seus momentos de glória, de virtudes, mas tem seus erros, seus pecados, tem aquilo que a gente gosta de apontar o dedo e falar, seu miserável, seu não sei o quê, sabe? Os personagens têm isso aqui. Eles são muito ricos, muito ricos, muito ricos. E fora que, do ponto de vista histórico, esse livro ele é muito importante, muito importante. Ele vai abarcar 200 anos de história. A gente vai ter aqui desde 1745, onde a gente vai ver ali onde começa, né, essas duas famílias que vai se unir, vai virar a família Terra Cambará, onde começa as origens ali principais deles. Que a gente vai passar acabou o Tratado de Tordesilhas, Guerra do Paraguai, Guerra Farroupilha, tal, até a gente chegar em Getúlio Vargas, o Estado Novo, e a gente vê todas as formações políticas aqui. É um livro que existe, que tem, assim, muito discurso político, muito pesado. Pesado no sentido de que é intenso, né? De que ele foca mesmo no discurso político aqui, mas é um discurso político não panfletário. Se você pesquisar, você vai saber qual, mais ou menos, vertente política o Érico mas isso não importa para a leitura desse livro. Isso não importa, porque ele tenta ser o mais imparcial possível. Ele vai trazer personagens aqui de todos os extremos e meios e zonas cinzentas e tal, de espectros políticos que você imaginar, e ele vai trazer discussão de tudo. E você tá só assistindo a construção desse balaio de gato histórico que é nosso país. Essa saga constitui em 7 volumes, tá? E a nova edição que a gente tem hoje, ela se encontra em 3 tomos. Então, os 2 primeiros volumes do livro está aqui em O Continente, volume 1 e 2. E existe um porquê de dentro da história a gente falar aqui sobre o continente, né? Sobre continente, porque a gente está indo na formação do Brasil como continente, lá em 1645, entendendo aquela divisão toda que existia entre Portugal e Espanha. A gente está nesse momento aqui. Então, como o Rio Grande do Sul fazendo parte desse continente em formação aqui. A gente tem o segundo tomo, que também tem 2 volumes, chamado O Retrato, que é um foco específico em um personagem. A gente vai dissecar um personagem dessa família especificamente. E tudo baseado não,
tudo retoma um retrato que esse personagem fez, que um amigo dele espanhol desenhou para ele, que é o Dr. Rodrigo Cambará. A gente vai chegar lá. E, obviamente, a gente até comentou isso nas leituras, quando a gente estava discutindo com a Monique, e todos os textos de apoio falam isso, tem muita relação com o retrato de Dorian Gray, porque ele olha para o retrato, mas não é que ele vê o retrato envelhecer, aqui é o contrário, ele vai se vendo envelhecer e ele não aceita. Ele quer voltar a ser aquele retrato. Inclusive, o espanhol que desejou não relaciona o retrato à mesma pessoa que foi visto, porque o Rodrigo mudou muito. Enfim, já estou entrando um pouco na história aqui, mas é impossível não se empolgar e já começar a contar coisas que você sentiu e relacionou na leitura. E o último volume, ele fecha assim, brilhantemente, e de um jeito que, quando eu finalizei esse aqui, eu falei... Eu já sei o que Érico quer fazer com essa história com a gente. Agora eu entendi por que a narrativa muda de ritmo. Enfim, o último tomo tem 3 volumes, que é o Arquipélago. Eu fico na dúvida ainda como interpretar esse nome e não achei nenhuma história convincente para explicar por que o Arquipélago, enfim. Mas é isso. E esses livros têm ritmos diferentes. O primeiro, a gente vai ver um salto de tempo gigante. Gigante. Pá! Assim, da formação de Santa Fé, que é essa cidade imaginária, de entendendo como é que essa família Terra Cambará se juntou e se formou, de entendendo os primeiros simbolismos do livro, as dicotomias que o livro traz em relação ao tempo e vento, homem e mulher, já vou falar sobre isso, construção, destruição, é demais. A gente já vai conversar sobre isso. E no segundo, o ritmo cai. O ritmo cai de um jeito muito grande. Porque a gente passou ali, sei lá, por quase 150 anos, não sei, assim, de vez, nesse primeiro aqui. Dá até pra ver, é muito importante. E sem se preocupar com spoilers, façam isso, porque não vai ter grande interferência. Existe aqui uma árvore no final de cada livro. Uma árvore genealógica em que você pega toda a família, e é importante durante a leitura ir consultando para você não se perder. Perdão, a árvore genealógica, ela tá logo no início do primeiro tomo, na verdade, tá? Tem essa árvore genealógica que é completa, que tá dos 7 volumes. E é muito importante você acompanhar ela para você não se perder. E eu lembro que eu fui numerando, à medida que os personagens foram aparecendo, eu fui numerando, o primeiro personagem que apareceu, o segundo, o terceiro, tá? Eu fui fazendo isso para ir organizando minha cabeça, e é muito bom. A cronologia que tá aqui, ela é muito interessante porque ela separa assim, a cronologia histórica, a cronologia do livro e a cronologia da vida de Érico Veríssimo. São 3 colunas, então a gente tem essas 3 colunas aqui. Então, o livro já começa aqui em 1645, mais ou menos, Portugal e Espanha assinando o Tratado de Madrid, e a gente já tinha a história acontecendo antes, que é desde 1626, do ponto de vista histórico, os jesuítas chegando lá na colônia de Sacramento, que era lá no Rio Grande do Sul, e as formações dali ao redor, quem era o ponto de vista político. Mas o livro começa em 1750 e ele vai até 1872. Então, você vê 122 anos acontecendo nesse volume aqui. E depois o ritmo, ele vai cair. No volume 2, do ponto de vista de história cronológica aqui, a gente começa em 1890 e a gente vai até 1945. 50 anos. Então, você sente aqui, passou 100 e tantos anos, aqui 50, o ritmo caiu. Esse último ritmo cai, porque a gente fica no ano de 1945 com flashbacks. Mas o tempo presente ali que corre segue sendo o ano lá de 45, mais ou menos isso, tá? Então, você vai... E o livro vai engrossando, apesar disso. Você vê que o ritmo da narrativa muda muito. Ele inicia com um tom de épico, isso é uma coisa que os textos de apoio vão trazer mesmo. E depois ele vai ganhando um tema mais intimista e com um tempo mais concentrado. E isso tem muito um porquê, Porque
quando você vai escrever, por exemplo, e você vai escrever sobre histórias que aconteceram há muitos anos atrás, você não tem todos os detalhes, então você consegue reduzir, né, o tempo, fazer uma concentração do tempo e resumir melhor. Quando você vai escrever uma história que você está vivendo naquele momento, você enche de muitos detalhes aquele momento. Pronto, eu vou parar aqui. Porque quando chegou no fim, não posso explicar muito disso que eu estou falando. Porque quando chegou ao final desse volume aqui, eu falei assim, eu já sei. Eu entendi o que ele tá fazendo, eu entendi porque agora eu entendi tudo. Então eu fui com a expectativa adequada para o último volume, porque eu sabia que a gente ia ter um foco muito mais curto. A gente ia ter resoluções de personagens ali que estavam vivendo o tempo presente realmente. Então fez muito sentido e é fantástico. Sobre os anos de lançamento, né, de cada um dos grandes tomos. O Continente, que é o primeiro tomo, ele foi lançado editado em 49. O Retrato, que é o segundo, em 51, 2 anos depois. E só 10 anos depois ele traz o Arquipélago, que já foi no momento que ninguém esperava que ele ia trazer mais a conclusão dessa história, porque ele estava com a saúde muito frágil. E ele vai trazer isso da saúde dele frágil, desse problema que ele tinha no coração, em um dos personagens aqui. Ele vai trazer essas angústias e dores em um dos personagens aqui. Como todo escritor, sempre vai ter algum traço biográfico em alguma coisa. Por mais que se negue, você vai encontrar sempre alguma coisa. Então tem isso. Tem um personagem aqui no final que aparece, né? Que é um personagem que é um escritor e muito sensível. E esse personagem, ele é baseado muito, é um espelho muito do próprio Érico. E o famoso Capitão Rodrigo, que existe o Capitão Rodrigo e o bisneto dele, que é o avô, que é o Rodrigo, que é o Dr. Rodrigo. Então temos 2 Rodrigos principais aqui. O Capitão Rodrigo é baseado muito em um tio dele. Eu vou deixar um vídeo aqui muito interessante que vai falar um pouco mais sobre Érico e sua relação com o Tempo e o Vento, não tanto sobre a história do Tempo e o Vento. Agora eu vou entrar um pouco na história, evitando o máximo possível de spoilers, passando um panorama geral para vocês, o que você vai encontrar em cada livro e algumas chaves de leituras e simbolismo que a gente pode relacionar e pensar. A gente vai começar com o parto, nascimento, nas missões ali jesuíticas, com os povos originários, que essa mulher chega já parindo. E aqui a gente vai começar a entender a formação, a junção dessa família Terra com a família Cambará, mas tem outras 2 famílias paralelas que vão entremear aqui as histórias, não vai juntar no Terra Cambará, mas tem 2 famílias paralelas, que é a família Caré, que se junta sempre ali um pouco com os Terras Cambará, e a Amaral, que meio que viram os inimigos dos Terras Cambará. Pois bem, essa mulher vai ter um filho chamado Pedro, guarda o Pedro aí. Vai ter a questão do Tratado de Madrid assinado, e aí Portugal vai tomar umas terras de volta e vai expulsar o povo das missões, e aí vai ter uma guerra, enfim. Nesse meio tempo, a gente tem uma família que veio de São Paulo, que é a família Terra, em busca de terra, de estabilidade, de plantar, de criar, de construir. Grava isso. Um dia, Pedrinho chega nessa família, Pedro chega nessa família, é acolhido por essa família, porque ele veio fugido dessa guerra. Ele é acolhido e ele se apaixona por Ana Terra, que é a filha dessa família. Daí vai nascer um outro Pedrinho. Então vamos entendendo qual é a estrutura dessa família Terra. Daí o foco vai ficar na Ana Terra, da gente ver por que ela tem que sair da onde ela tá, o que ela tem que defender, como ela faz isso, como ela acaba segurando ali, sustentando a família, que é o Pedro, seu filho, ali sozinha, no meio de grandes confusões. É algo arrebatador. A Ana Terra, ela é uma força da natureza, ela representa uma força guerreira de mulher.
É muito interessante porque a gente está falando da família Terra, que é uma família sobre construção, sobre consolidação, sobre manutenção, mas ela é uma mulher de um espírito muito guerreiro, muito guerreiro. E ela representa a construção, inclusive, porque ela vira parteira, né? Existe uma tesoura lá, que essa tesoura não tá para destruir, tá para fazer nascer, porque é o que corta o cordão umbilical, né? Porque ela vira essa mulher parteira ali de Santa Fé, que é para onde ela foge, e ali existe a família do Amaral dando substrato para começar a surgir ali esse vilarejo, essa cidade fictícia que vai se passar toda a história até o final. Pedro vai ter 2 filhos, tá? A Bibiana Terra, que é uma figura importante, ela vai ser a gênese da junção do Terra Cambará, e o Juvenal Terra, que é seu irmão. Foca na Bibiana. Pois bem, guarda a Bibiana aqui. Enquanto isso, há um tempo atrás, a gente vai conhecer brevemente uma citação em itálico que aparece aqui, do Chico Cambará, que é um aventureiro, um cara que saiu pelos pampas procurando confusão, aventura, que avista uma mulher muito bonita e sequestra a mulher, rouba a mulher para ele. E nunca ouviu falar dessas histórias. Aconteciam antigamente. Esse é o Cambará, Chico Cambará, que junto com essa mulher vai ter um filho que vai se chamar Capitão Rodrigo Cambará, que também é uma força da natureza. Mas os cambarás, eles estão na força da conquista, mas uma conquista mexida com destruição. Então, eles têm uma força que, se a gente for criar estereótipos, mais masculina. Os terras é uma força mais feminina, de nascimento, crescimento, preservação. E os cambarás estão nessa de destruição, de violência, de bora conquistar, guerrilhar, de força de testosterona, de conquista mulher, conquista terra, conquista mulher, conquista terra, meio nisso. Já por essa formação você já pega. E terra, preservação. Bibiana, florzinha, linda, maravilhosa, vê esse homem chegando aí, esse aventureiro, que é o Capitão Rodrigo, que já participou de muitas guerras, que é um homem vivido, que é um homem que conhece de mulher e de conquista e de guerra. Ela olha para ele e fala: papai, assuma os riscos, mas eu quero casar com esse aqui. Não é tão simples assim, o negócio é muito mais complexo. Você precisa entender quem é o Capitão Rodrigo e quem é a Bibiana. E como a gente ama odiar o Capitão Rodrigo. Ao mesmo tempo que a gente sente uma certa atração por ele ser uma pessoa muito original, muito convicto e ele é quem ele é. Ele tenta se moldar, ele tenta se colocar dentro de uma gaiola, né, ali da família, que pra ele é uma gaiola, porque ele é um homem que vive bicho solto. Ele é bicho solto. E ele não consegue se adaptar àquilo ali, aquilo acaba negando suas origens, negando quem ele é. E obviamente que isso pra gente que tá lendo traz muita revolta, porque ele traz sofrimento à Bibiana, sofrimento aos filhos ali ao redor, mostra como ele vive pelos instintos, pelas vontades. Ele é um homem à la Nietzsche, sabe? Que vive pelas suas vontades, que não existe isso de religião abarcando seus desejos, sua força, ou qualquer instituição governamental, ou qualquer coisa abarcando esse ímpeto dele que ele tem. Então ele é um personagem extremamente original. Tem uma cena que eu nunca vou esquecer, que é uma cena que ele fez um monte de cagada, um monte de coisa errada. E ele sai de cavalo lá pelo campo e tal, e ele aí ele sai do cavalo e você vê ele como um cavalo, como um bicho selvagem, assim, sabe? E ele sai correndo e tal, e mergulha no lago e sai do lago e tal, e você vê aquela força na natureza que é esse homem. E a Bibiana continua sendo a terra. A mulher, eu tô aqui pra segurar. Sofredora, mas eu tô aqui pra segurar. E existe um símbolo que tá associado a essas mulheres, que vai ser uma roca, né? Que é aquele aparelho de fiar. E isso é um símbolo que não está relacionado só em Érico, não. Quando a gente pega o histórico da literatura, né? A literatura traz, do ponto de vista mitológico, essa questão da mulher, quando a gente pega desde Penélope lá, tecendo a mortuária, Penélope de Odisseia, ela tecendo lá a mortuária pro seu sogro, para poder enganar os pretendentes, para poder ali, e toda noite desfazendo o que teceu,
e dizendo que só vai casar com um novo pretendente depois que terminar a mortoalha. Essa paciência da mulher, e a gente chama isso, né, de paciência de Penélope, que espera 10 anos seu marido. E essa atividade de tecer, do tear, da roca, tá muito relacionado já historicamente, por tudo, às mulheres, e aqui também. E mais uma vez é um símbolo de construção, mas é um símbolo que a Ana Terra traz, né, como sendo um símbolo de um castigo. Né? Ela fala como se fosse um castigo, aquela construção, aquela paciência que a mulher tem que ter, porque os homens saem para a guerra, os homens vão lutar e teoricamente as mulheres só tecem, mas elas sofrem, elas aguardam, elas esperam, elas tentam manter a família sozinha, sem estrutura, sem proteção, sem nenhuma fonte de subsistência. Então essas mulheres também estão na guerra. Isso é o discurso de uma outra personagem, a Maria Valéria, que a gente tem um pouco depois. Então tudo nesse livro é muito bem encaixadinho, muito bem redondinho. A gente tem um punhal que vai ser essa força da destruição e vai ser mais um objeto do homem, enquanto a roca e a tesoura vai ser o objeto da mulher. Então, Bibiana e Capitão Rodrigo vão ter filhos. Por motivos que vocês vão ter que ler, a gente vai acabar focando em um dos filhos dele, que é o Bolívar. E a Bibiana tentando resgatar a terra. Né? A Ana Terra sai da onde ela tá e conquista uma terra lá em Santa Fé, que é essa mulher que puxa as mulheres buscando as terras, construção, estabilidade. A Bibiana fazendo um enlace amoroso do filho com uma personagem fantástica que é a Luzia Teniaguá. Os títulos desse livro são muito bons, preste atenção aos títulos e a história que você vai ler, o capítulo, né? Os títulos de cada capítulo é muito bom. Que é a Teniaguá. Luzia, ela é uma mulher que vai fugir da estrutura de ser a mulher construtora, porque ela já tem um pensamento revolucionário destruidor que tem um enlace com a morte, com a coisa ruim, assim, ela é diferente, é uma mulher que fala o que pensa, mas não é que fala o que pensa uma forma de autoridade, que nem a Bibiana, com o envelhecimento e a experiência de vida, começa a ganhar como aquela anciã que sabe muito bem que a Bibiana vai envelhecendo, né? Mas como alguém que veio para contestar, para botar o dedo na ferida, para mostrar. E logo ela vai ser, como é que eu posso dizer? Castrada é uma palavra melhor para falar quando a gente está falando dos homens, né? Mas vai ser podada logo ali pela Bibiana. A gente vê como a Bibiana muda a característica dessa mulher passiva, que aguarda, que vai aceitar o destino que ela acabou escolhendo, sabendo das consequências que poderia ter, para uma mulher que vai conquistar a terra. E ela faz esse enlace amoroso desses dois para conquistar ali o sobrado, que é a história moldura que a gente começa o livro aqui. Porque eu contei todo o flashback da história para a gente chegar aqui à formação dessa família. Mas fato é que o presente que está acontecendo nesse livro, que eu já expliquei que a gente tem um presente acontecendo e a gente tem flashbacks, o presente que está acontecendo, a gente está tendo uma guerra, que são os pica-paus e os maragatos. Dentro do sobrado da família, os terras cambarás, eles são pica-paus, eles são pessoas republicanas que querem a manutenção do governo. E os maragatos são federalistas, eles querem a independência do Rio Grande do Sul. Então a gente vê essa coisa dessa família que mistura a preservação dos terras e a construção dos terras com a destruição e a força guerrilheira dos cambarás, fazendo de dentro de sua casa a terra, com a guerra dos cambarás, o centro da guerrilha. Eles estão de dentro da casa lutando contra o pessoal de fora. Então, o Terra Cambará se junta aqui muito bem. Como eu falei, a gente tem o Bolívar, né, que é o filho que a gente vai se concentrar, e a gente vai ter um filho desse casal, da Luzia e do Bolívar, que vai ser o Licurgo. Então, quem tá comandando essa guerrilha aqui, que ele já é essa mistura, né, dos Terras Cambarás que já veio, quem tá comandando isso aqui é o Licurgo. E, gente, ai, meu Deus, eu espero que tudo esteja fazendo sentido para vocês. Então, Licurgo já é neto do Capitão Rodrigo. E Licurgo vai ter 3 filhos. O Toríbio, o Rodrigo, então temos 2 Rodrigos nessa história, e a Aurora. Rodrigo, ele se casa com a Alice e tem uma cunhada chamada Maria Valéria, que é uma personagem incrível a ser estudada.
incrível. Se a gente focou na Ana Terra no início, depois a gente focou na história da Bibiana, grava a Maria Valéria, que é essa mulher que comanda a manutenção, conservação e o tempo, porque essas mulheres estão comandando isso, né? A partir do momento que a Ana Terra, ela vira essa mulher que é parteira, que corta o cordão umbilical, ela é aquelas fiandeiras do destino, né? A Bibiana, não seguindo a questão da mãe, mas seguindo a questão da conquista e preservação, conquista da terra e preservação da família, mantém essa autoridade. E a Maria Valéria vai ser aquela sombra, a velha, a mulher que não vem com a questão materna aflorada, mas vem como cuidadora dos filhos de todos. E que ela, esteticamente não, mas a característica física dela, dessa mulher muito alta, muito esguia, muito seca, que parece uma vela mesmo, trazendo a luz e o controle do tempo. Ela dá corda no relógio ali, o controle do tempo, e trazendo a memória de todas essas histórias. E ela vai repassar essa memória. Gente, isso aqui para refletir com calma o que vocês estão lendo quando vocês pegarem essa saga aqui. Isso aqui é muito perfeito, é muito bem construído. Eu consigo imaginar o Érico pegando cada um dessas personagens, Ana Terra, e pondo as características e adjetivos dela, sabe? Guerreira, lutadora, fiadeira do destino, tesoura, e sendo firme nisso o livro inteiro. Maria Valéria, seca, magra, rabugenta, controladora do tempo, memória, e mantendo isso fiel ao longo de toda essa saga, porque ele não cai na inverossimilhança de perder essas características. Isso aqui é muito bem feito, meus amigos. Isso aqui é literatura fina, bem construída, bem feita. Isso aqui é obra de arte. É obra de arte. Pois bem, passamos para o volume 2. No volume 2, a gente vai ter o foco num dos filhos do Licurgo. E a gente vai ter a relação entre o Licurgo pai e o capitão, e o doutor Rodrigo, filho. Esse filho do meio, ele é um filho que foi para fora, foi para São Paulo estudar, veio médico, São Paulo, Rio de Janeiro, não lembro agora. Veio médico e ele vem cheio das ideias da modernidade, querendo trazer a modernidade para Santa Fé, que é o ovo do fim do mundo ali do Rio Grande do Sul. Então ele vem cheio dessas novas ideias, cheio das vontades, com o espírito jovem. Monta o consultório dele, começa a se envolver com política, começa a se envolver com o jornalismo, com a imprensa, e começa a cutucar todas as onças com vara curta. O pai tem um estilo muito mais conservador, um homem mais quieto, um homem mais na dele, que tá ali para cuidar dos negócios dele, das terras que tem, um homem mais vivido, que passou já por aquela guerra, depois lutou ali para a sobrevivência do sobrado, né? Na primeira parte do livro, ele era o comandante da sobrevivência do sobrado, na primeira parte do livro. Teve que tomar decisões muito difíceis, com consequências seríssimas, vocês vão ter que ler para entender do que eu tô falando. Tem uma relação estranhíssima com a Maria Valéria, tem uma amante que é da família Caé lá, e essa amante, essa Amásia, né, como eles chamavam, vai ser importante também, porque essa família vai estar sempre ali meio que na beirada, né, da não formalidade da família Terra Cambará. E aí a gente tem um foco dessa juventude do Rodrigo, ele vindo com a história de, não, porque eu vou casar, eu vou escolher uma boa mulher, eu sou bom demais, eu sou doutor, eu sou da melhor família de Santa Fé, eu sou cheio das ideias boas, eu vou conseguir... Só que ele é um capitão Rodrigo fajuto, porque ele representa esse homem que quer muito dizer que faz, mas pouco faz e pouco sabe ser firme e fiel às suas convicções. Ele o tempo todo ele tá querendo suprimir os desejos sexuais dele, mas faz tudo errado, sai machucando e fazendo tragédias. Ele o tempo todo tá querendo suprimir ou controlar o ímpeto dele de juventude, de fazer as coisas, e se estabana e coloca os pés na frente da mão, e ele não assume as broncas que faz. Ele não consegue assumir
as besteiras, esquiva o tempo inteiro. Então ele é um personagem extremamente complexo que você também ama odiar. Só que eu, pessoalmente, de alguma forma, mesmo com todos os poréns, e assim, achando que o que o Capitão Rodrigo faz com Bibiana é terrível, e sentindo a dor da Bibiana, principalmente por ela ser mulher, por tudo que acontece ali, eu conseguia ter um fundo de admiração pela identidade do Rodrigo, dele saber muito bem quem é, ele entender que ele não tem como ser diferente. O Dr. Rodrigo é aquele que você quer ser cacique da tribo, mas não tem a força para tal. Ele quer cantar de galo no terreiro, mas ele não tem força do cocoricó suficiente para poder fazer isso, né? Para assumir esse papel que ele acha que cabe a ele. Então, ele é um personagem extremamente complexo, meu Deus. Aí ele casa com a Flora e a gente vai acompanhar como ele acaba meio que abandonando. E a gente vai ver como ele vai se afastando aos poucos da medicina, delegando a função do hospital, da farmácia para outras pessoas ali. E ele vai se aproximando cada vez mais da política. E a gente vai acompanhando no meio disso também guerras acontecendo aqui. E o foco sempre nessas mulheres que ficam, né? Que aguentam a bronca, que aguentam tudo. E a Maria Valéria tá escolada, porque ela já passou por muita coisa. Ela estava dentro da guerra do Sobrado. Ela falava coisas pro Licurgo que você falava assim, meu Deus, que mulher sábia, sabe? Ela assim, a guerra também é nossa. A gente também tá nessa guerra. Não é só vocês que vão. A gente que fica, a gente também tá nessa guerra. E ali dentro do Sobrado, a guerra ela era lá dentro, né? Opa, meu irmão. Pois, gente, termina aqui com ele voltando do Rio de Janeiro depois da queda de Getúlio Vargas, a deposição de Getúlio Vargas. Então, ele volta dessa parte política meio que destruído moralmente e ele tendo 4 filhos. O João Antônio Cabará, o Jango, que vai se casar com a Silvia, que é um personagem importante, e o Jango representando mais aquele lado conservador, o gaúcho raiz, o gaúcho que mantém seus costumes, junto com essa questão tradicional, bem tradicional, tem um toque de machismo. A gente vai ter o Floriano Cambará, que é esse escritor que é moderado, centro-meio ali, que fica meio em cima do muro, mas extremamente sensível e que vai virar o foco narrativo de nossa personagem, não que a história do nosso livro, não que a história vai se voltar somente a ele, a gente vai ter o acompanhamento da história dele, mas ele trazendo o ponto de vista da visão sobre o pai, sobre os outros personagens daqui, sobre a Maria Valéria, sobre a Silvia, meu Deus, isso é muito bom. E a gente vai ter o Eduardo Cambará, que é um clássico comunista mesmo, e ele sendo aquele comunista, como é que eu posso dizer, no livro aqui meio caviar, sabe, que come caviar, porque ele é comunista, mas não deixa de usufruir das benesses de ter um pai rico, de ter um pai que possui terra, e de ter um pai que representa tudo que ele é contra, e ele reclama, briga, mas não sai dali, sabe, muito acomodado. E a Alicinha, que é também importante, e a Bibi Cambará, que é perdida na vida. Perdida na vida e que tem um marido interesseiro. É isso, a Bibi só quer festa rock and roll. Whisky, vodka, champanhe, rock and roll. Aqui a gente vai acompanhar o Floriano tentando se descobrir como escritor e tentando descobrir as raízes de sua própria família para se entender e entender a relação que ele tem com o pai. E também a relação que ele tem com a mãe, porque a mãe é apagada. A mulher acesa aqui dessa história é a Maria Valéria. Nesse segundo, que é o retrato, o foco do Rodrigo, as mulheres perdem um pouco o protagonismo aqui. A gente tem a Maria Valéria, que é a madrinha do esse aqui. A Maria Valéria, que é a madrinha do Dr. Rodrigo, como uma pessoa importante, mas ao mesmo tempo não tem tanta ação assim. No terceiro, a gente volta a ter essas mulheres muito presentes, né? E mulheres diferentes também, outras personagens secundárias aparecendo muito interessantes. Muito interessantes. Então, a gente vê Floriano resgatando essa história, a gente vai ver, e a gente vai estar no foco ali de um infarto, porque o Rodrigo, o Dr. Rodrigo, ele tem muitos problemas do coração,
né? E a gente vai ver o sofrimento dele nessa convalescência, ainda assim aprontando horrores, gente. Ainda na cama, o cara aprontando horrores, ainda com o coração no fio, aprontando horrores. Mas a gente vai ver o respeito que as pessoas têm por ele, né? A fantasia dessa imagem que ele cria para si e que ele cria que as pessoas... ele cria para que as pessoas o vejam, mas muitos conseguem ver as camadas que estão por baixo. E ver Floriano nesse resgate. Tem um discurso aqui que é ele e o pai, que no vídeo que eu vou deixar aqui embaixo fala que é o que o Érico queria ter falado pro seu próprio pai, que é um acertar de contas, sabe? Que é um texto incrível. E tem uma personagem aqui que as pessoas pouco falam, mas que é a Silvia, que ela, pra mim, ela seria um substituto da Maria Valéria, sabe? Se a saga continuasse. Porque ela, nos seus diários, ela traz o recontar dessa história, né? O resgatar de forma escrita o conto dessas histórias. E aqui, o Floriano é um homem que não está atrás da destruição, da guerra, da luta. Então, assim como a Luzia lá fugia das mulheres sendo conservação, o Floriano aqui, ele é um fiapo errado do bolo de linha ali, porque ele vai entrar na preservação. E como homem não seria o papel esperado aqui dentro dessa saga, porque isso é uma coisa que um dos textos de apoio que a Monique trouxe vai falar, é que a Roca vai ser substituída pela escrita, né? Então, a preservação, a construção e a paciência dessa história, a análise de tudo, vai estar nesse processo de escrever. Ai, gente, esse livro é muito fantástico. Não é possível que eu falando tudo isso, não deu pra vocês uma vontade de ler. E eu não falei nada. Acreditem, eu não falei nada de tudo que tem aqui. De tudo que tem aqui. E existe também uma coisa que eu até falei com a Monique, isso, ela falou que um dos textos comentava sobre o assunto. Porque a gente tem história. Um narrador narrando aqui a história, um narrador onisciente, que é um narrador que, enfim, não posso falar muito, não posso. E a gente tem também aqui narradores secundários que, nesse discurso, nesse diálogo com outros personagens, dão uma outra visão e contam pra gente uma outra parte da história. E trazem sempre uma discussão filosófica muito interessante. No primeiro livro, assim, de forma geral, quem começa com isso é o padre. Ele tem um discurso com o Capitão Rodrigo, umas conversas, um diálogo com o Capitão Rodrigo, é tudo a base do diálogo, tá? Com o Capitão Rodrigo, que é fantástico, é bom demais. Foi uma das primeiras coisas que me chamaram a atenção no livro, assim. Depois a gente tem essa figura mudando pro Dr. Winter. E Dr. Winter, ele vai ser um agregado à família, né, que tá sempre discutindo com todo mundo ali e que vai trazendo novas visões e vai trazendo outras vertentes filosóficas, políticas e outras visões do personagem que a gente não tinha pegado por esse narrador. Depois a gente vai ter aqui o tio Bicho, que vai estar sempre discutindo com o Floriano, conversando com ele, trazendo olhares que o Floriano não consegue ter até mesmo sobre si, tendo esse papel desse narrador meio ali secundário, só que não, porque agrega muito as informações, então sempre tem alguém. E depois, para mim, esse papel coube a Silvia, sabe? A Silvia, quando vem com aquele diário dela, arrebatador, que joga assim tudo na cara de todo mundo, na verdade não joga tudo na cara de todo mundo, existe uma questão específica do diário que vocês vão ter que ler para entender, mas que traz uma visão que a gente não tinha, sabe? Meu Deus, que livro perfeito. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa de tudo que eu queria falar sobre essa história, porque eu queria falar muito mais. Muito mais. Acho que das mulheres eu já enumerei, né? As principais que eu vejo assim, a Ana Terra, né? E inclusive, quando eu falei sobre essa questão do romance, a Ana Terra virou uma novela, né? Quando eu falo do romance, novela e conto. Um certo Capitão Rodrigo virou uma novela. É possível tirar uma novela de dentro desse romance gigante. Enfim, então a Ana Terra, depois eu sinto que a Bibiana, a Luzia é um ponto fora da curva, mas seria interessante colocar ela nessa lista também, mas ela é um ponto fora da curva, até porque ela foi uma agregada à família, ela não era da família, ela não vem da origem, do nascimento, da gênese, do DNA dos Terras Cambará, né? Depois a gente pega ali
A Maria Valéria, que também não é da gênese do Terra Cambará, mas ela incorpora muito essa estrutura do terra. A Flora não... A Flora é apagada. A Flora, coitada, é uma personagem sofrida, gente, que é a esposa do Dr. Rodrigo. Sofrida. Ave Maria. Que dó dessa mulher. E apagada. Apagada, apagada, apagada. E a gente tem a Silvia, que pra mim, se a saga continuasse, eu acho que o foco ia ser nela. Essa continuação, essa construção, essa manutenção da família Terra Cambará, pra mim seria essa Silvia, que é a agregada, né? Porque ela casou, ela era afilhada do Dr. Rodrigo e casa com o Jango, né? Que é o irmão mais velho, que é o filho mais velho dele. E essa questão da preservação que eu falei pra vocês, da destruição, logo no início do livro, a gente tem aqui uma epígrafe que vai falar, que é de Eclesiastes 1, 4 a 6. Presta atenção, se não é tudo isso que eu falei, sobre os terras, preservação, os outros, o Cambará, a destruição. E quando a gente pensa no título do livro, o tempo e o vento sendo essa destruição, os cambarás que passam... E o tempo, por mais que pareça que não consegue, porque existe a deteriorização do tempo, mas o tempo preservando essa história. O tempo preservando essa história. Vamos ler aqui a epígrafe. Uma geração vai e outra geração vem. Porém, a terra para sempre permanece. E nasce o sol e põe o sol. Tempo, ciclo de tempo. E volta ao seu lugar onde nasceu. Permanência, a terra sendo permanência. O vento vai para o sul, faz seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo seus círculos, né? Que é os cambarás, essa destruição. Eclesiastes 1, versículo 4 a 6. E Bibiana falava, noite de vento, noite de mortos. Porque tem essa destruição toda, né? Uma outra coisa que me marcou também é que... tem uma coisa aqui. Ele fala, o Rodrigo fala assim... Cambará de verdade não morre na cama, né? Porque isso é uma coisa que os dois Rodrigos vão falar. Cambará de verdade não morre na cama. Que morre na guerra, na conquista, na batalha, né? Porque exemplifica isso. E... só posso falar isso. Leiam. Muito bom, muito bom, muito bom. Olha, que saga fantástica. E quando a gente pensa nas sagas familiares, esse livro vai entrar para mim entre os tops, né? E sempre vai ter esses objetos de preservação que são seguidos, que são levados até o final. Então, aqui a gente tem um punhal e o próprio sobrado, para mim, ele serve como objeto de preservação. E a própria Maria Valéria, a existência dela até o final, serve como esse objeto de preservação. Por que eu tô falando que essa saga tem sempre isso? Quando a gente vê os Buddenbrooks, existe ali um caderno, né, de anotação da família, que é esse objeto que vai passando pelas gerações. Quando a gente pensa nos Maias de Écio-Queiroz, a gente tem lá aquela casa, a casa do Ramalhete, sendo esse objeto que passa ali pela geração. O próprio casarão dos Buddenbrooks, que depois ele é vendido, é feito outro, enfim. Mas tem alguns objetos de preservação. E quando a gente pensa em 100 anos de solidão, tem uma personagem que é esse objeto que vai passando nas gerações da família, né? Então aqui a gente também consegue encontrar essas questões aqui. E a última página aqui desse livro, né? A última página dela aqui, meu Deus, ela une todos os 7 livros. Ela traz elementos aqui de todos os 7 livros. Uma cadeira balançando, que era o símbolo da Bibiana, mas agora pertencente a Maria Valéria. O tic-tac do relógio, sendo tempo, essa preservação. O sobrado ali, ele estando vivo, né? Que o sobrado existe. Uma nova forma de preservação sendo criada através da escrita. E um retomar da primeira página do livro, dessa aqui. A gente volta à primeira página do continente aqui. Que livro bom, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, que coisa perfeita, que perfeição é essa aqui. Olha, se você leu o primeiro, o segundo e não achou lá essas coisas e tal, desistiu,
Não vou dizer que os... Porque, assim, o primeiro livro é muito arrebatador, sabe? Então, pode ser que você não ache os outros, assim, tão bons. Mas tenta pegar essas chaves de leitura, tenta pegar essas simbologias, tenta pegar essas coisas pra entender a preciosidade que é isso aqui, porque essa obra cresce demais. Cresce demais, demais, demais. É muito boa. E era isso. Estou 1 hora gravando aqui falando sobre essa saga.